Amina, Amina tole, elesiba, enaho. Amina tuse Pascalina, sumawe, amizongo. Gismen, esi sekele, ewalazu, pempe, Amina tu. Amina tole, elesiba, enaho. Amina tuse Pascalina, sumawe, amizongo. Gismen, esi sekele, ewalazu, pempe, Amina tu. Amina tole, elesiba, enaho. Amina tuse Pascalina, sumawe, amizongo. Gismen, esi sekele, ewalazu, pempe, Amina tu. Boa tarde. Boas-vindas para todos. Estamos aqui dando continuidade à nossa conferência, a nossa 4ª Conferência Mulherista Internacional de Dia da Mulher Africana. Pela manhã, às 10 horas, tivemos a nossa mesa de abertura com o professor Dr. Félix Ayomi Dire e com mediação do professor Nito Kumbumona Zambi. Conversamos e dialogamos sobre iorubaianidade, sobre a presença das IAs, das mais velhas, do feminino, na nossa cultura afro-baiana, nossa cultura africana diaspórica. E foi incrível essa mesa. Quem não esteve, quem perdeu, não se preocupe. Está gravada aqui no nosso canal Liter Afroinfantil. E temos uma playlist só com todos os vídeos, registros da conferência desde 2020. Agora, às 17 horas, vamos dar continuidade com uma mesa brilhante em que convidamos a irmã Juliana Correia, do Baobazinho, e a irmã Ani Uraci para compor a mesa sobre literatura preta e a importância dessa literatura para resgatar tradições para a infância. Mas não para por aí, teremos também lançamento e vem coisa boa. Se segura, mas chama a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, o titio, a titia, porque a gente vai falar de criança, vai falar de infância, então vai falar de riqueza. Vocês sabem que eu sou suspeita para falar, né? Então vamos mandar aqui, vamos chamar aqui, colocar na mesa Ani Uraci, que vai mediar e ao mesmo tempo vai falar com a gente, vai conversar, né? E a nossa irmã Juliana Correia, que terá hoje aqui na nossa mesa o lançamento do seu novo livro, né? Muito importante para a gente. Ani Uraci também vai falar sobre um livro em que ela trabalhou como tradutora nesse livro, e um livro que fala sobre meninos pretos e que é muito importante aí para a gente, tá? Vou passar a bola para a Ani, para ela apresentar a nossa irmã Juliana Correia. Aninha, é com você. Olá, minha gente, boa tarde, a bênção, meus mais velhos, a bênção, meus mais novos.
Estou muito feliz de estar aqui mais um ano na conferência, né? De estar junto com minhas irmãs, minhas parceiras, Nini e Thaisa, na elaboração dessa conferência, né? Que nos traz muitas reflexões, nos dá muito trabalho, mas que estamos muito felizes de fazê-la mais um ano. Eu sou a Uraci, e eu vim hoje fazer um papel duplo, né? Eu vim ao mesmo tempo convidar, mediar, conversar com a irmã Juliana Correia, da Baobazinho. Quem não conhece, procure conhecer, é um trabalho lindo, né? Dedicado à infância. Então, falar dela, apresentá-la, né? Falar um pouquinho dessa maravilha aqui, né? Para que ela fale para a gente um pouco dessa maravilha aqui, que é o segundo livro, A Coaba. Mas eu também vou falar um pouquinho de um livro que eu traduzi, e aí tem uma apresentaçãozinha para trazer para vocês, que é um livro dedicado a meninos negros, chamado Como Ser um Homem Negro Bem-Sucedido. É um livro lindo, né? E vou trazer um pouco do autor. O autor, infelizmente, ele não vai poder estar conosco, mas eu vou trazer um pouco sobre ele, quem é ele, né? Quem são as referências dele, né? E o que ele nos propõe aí, voltada para meninos pretos. Eu considero uma obra assim extremamente importante, né? Então, minha irmã Juliana, ela é jornalista, escritora, contadora de história, mestre em educação, pós-graduada em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileira e pós-graduanda em literatura infanto-juvenil. Ela é fundadora da Baobazinho, de 2013, e desenvolve um trabalho itinerante que alia arte, memória e educação a partir das narrativas preservadas pela tradição oral africana e afrodiaspórica. É pesquisadora das artes negras, convivência em culturas de matriz africana como o samba, o funk e a capoeira. Mãe do Francisco, é autora de 2 livros lindos infantos juvenis, que é a Coaba, de 2022, e Futebol e Assombração, de 2021. O primeiro pela Uriqui Editora e o segundo pela Aziz Editora. Irmã, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber. Que bom que você aceitou o nosso convite em meio a tanto trabalho. Muito bem-vinda e, por favor, o espaço é seu para você falar sobre a importância dessa literatura infanto-juvenil para o resgate das tradições africanas e para o nosso futuro. Ai, Aninha, antes de tudo eu quero agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, né? Eu quero que vocês saibam que é uma honra, é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui junto com vocês nessa conferência, que é fundamental para o nosso reerguimento, para a nossa reeducação. Então, nossa, quando eu recebi o convite, como não aceitar, né? Eu aprendo muito com vocês, sou muito admiradora de tudo que vocês fazem, o que vocês compartilham, sou muito grata, vocês me educam também, né? Então, o Baobazinho tem um tanto de vocês ali também. Bem, tudo começa com o nascimento do meu filho, né? Quando eu descobri a gravidez, bateu um desespero muito grande, porque, para além da questão da saúde, moradia e alimentação, ficava muito forte na minha cabeça a questão do racismo, né? Eu não queria que ele tivesse uma infância como eu tive. Na minha infância, eu odiava o meu cabelo, o meu nariz, a minha cor. Eu não me aceitava como eu sou, né? Eu sou filha de uma relação interracial. Na minha casa, as pessoas não tinham a menor noção sobre a questão racial. Então, eu cresci ouvindo que eu era morena, cresci acreditando nisso. E era muito delicado, né? Porque quando você é criança, você liga a televisão, tinha uma mulher que era denominada rainha dos baixinhos, né? E com um fenótipo totalmente europeu, né? Você vai para os desenhos animados, você vai para a literatura, você não se enxerga, você não se vê. Então, eu costumo dizer que eu fui salva pela cultura preta. Eu fui salva pelo funk nos anos 90, na minha adolescência, né? Eu tenho 43 anos. Eu fui salva pela capoeira, eu fui salva pelo samba. Nesses núcleos de cultura preta, eu comecei a me ver de forma positiva.
Só que eu já era adolescente, perto da juventude, assim, indo ali para os 16, 17 anos, e eu não queria que meu filho passasse por isso. Eu queria que ele tivesse noção, consciência de quem nós somos, consciência da nossa ancestralidade, ainda na infância, né? E aí ele fez um desenho, ele fez um autorretrato com 5 anos de idade, usando canetinhas pretas e marrons. Ele usou cores que eu nunca teria utilizado para me autorrepresentar na minha infância. E aí eu entendi, naquele momento, que ele selecionou aquelas cores por conta do repertório, por conta do acervo que ele teve acesso, que eu compartilhava com ele, né? E a partir dali foi crescendo em mim a vontade de trabalhar com as histórias para além da minha casa, não só com meu filho, né? E aí eu fui ser voluntária na escola que ele estudava, que era uma escola municipal que não implementou a Lei Federal 10.639, né? Que, para quem não sabe, é a lei que tornou obrigatória a inclusão do ensino de História da África e da luta do povo negro no currículo, né, de toda a rede. É uma lei que praticamente nenhuma escola segue. Enfim, isso, e aí eu fui sentindo a necessidade, com o passar do tempo, de tanto, para além de procurar um repertório que aparecesse um protagonismo negro positivo, eu comecei a correr também atrás de formações, né, sobre mediação de leitura, contação de histórias, tudo que tivesse ligado à infância. Fui procurar a teoria também, né? E assim fui constituindo o Baobazinho. E a Cuiabá, especificamente, eu só conhecia de vista a estatueta. Até separei aqui. É uma estatueta sagrada, né, para os povos Akan, inclusive o povo Axante. Axante é um dos povos, né, Akan. Mas eu não conhecia a história dessa estatueta, né, dessa boneca. E aí, quando eu conheci o que... Eu não gosto de usar essa palavra, né, mas chamam de mito. Para mim, é história. E para mim, todas as histórias são reais. E especialmente as nossas histórias, as histórias que estão guardadas, preservadas pela tradição oral negro-africana, seja do continente, seja da diáspora. É negro-africana, então é real, ela existe. Ela traz o sentido de pertencimento, ela traz as informações sobre a fundação daquela própria sociedade, ela traz o ensinamento, os fundamentos sobre nós mesmos. Então, para mim, não é mito. Para mim é real, é história. E aí, quando eu tive acesso a essa narrativa, foi num museu, né? Eu tive a oportunidade de estar, em 2018, na conferência Sheikh Anta Diop, promovida pelo departamento, né, de africologia, dos estudos do departamento do professor Molefe Achante, né? E eu tive a oportunidade de ir e aproveitei para visitar muitos lugares, todos os lugares que fossem possíveis, pertinentes à nossa história, né? O povo afro-americano guarda muitos registros, né? Você encontra em muitos museus, muitos centros culturais, muitas referências, nas ruas até, da luta negra, né? Da memória negra. E eu encontrei a Cuiabá num museu, e nesse museu, era o Museu da História Natural, que fica em Washington, DC, a narrativa que trazia a Cua, uma mulher estéril, segundo a tradição oral Achante, uma mulher que queria muito engravidar e não conseguia, e ela recorre aos saberes ancestrais do seu povo, ela procura um mais velho do seu povo que esculpe essa estatueta e orienta no que ela deve fazer com essa estatueta para que ela consiga gerar uma vida. E, de acordo com a tradição oral, essa é uma prática seguida ainda hoje. E a boneca se chamaria Cuiabá por conta disso, filha de Acua, ou criança de Acua. Eu fiquei tão tocada com essa história. Eu só conhecia a boneca de vista, mas eu não tinha ideia dessa narrativa. Eu falei, gente, eu quero escrever, eu tenho que escrever isso tem que circular, tem que chegar em mais pessoas, né?
Porque só o fato de estar no museu já é algo delicado, né? A gente sabe bem como se constituíram os acervos desses espaços, né? A gente sabe o quanto foi e ainda é violenta a presença desses países, dessas sociedades no território africano, né? Essa estatueta, essa escultura, não é para estar lá dentro de um museu, assim. Mas foi pelo museu que eu tomei conhecimento, então eu falei, vou transformar isso numa história. E lá mesmo eu comecei a escrever. Eu comecei a pensar em como trazer, como escrever de forma poética, como escrever de maneira que todo mundo que leia consiga sentir, sabe, a força, a potência, a riqueza que está guardada nisso. Então, eu não vou, eu nem tenho, né, como aprofundar no sentido da espiritualidade, mas a gente sabe que essa boneca, ela tem toda uma relação, tudo, né? Tudo nas culturas tradicionais africanas tem nada separado, né? A espiritualidade, a vida em comunidade, o comer, né? O se alimentar, tá tudo ligado. Mas o Ocidente separa, né? E a gente cresce ocidentalizado. Então, na hora de escrever, eu não tinha como aprofundar nesse aspecto da espiritualidade, até por não ter conhecimento e por entender e respeitar, porque nem tudo é para ser dito mesmo, nem tudo é para vir à tona. Mas a potência que existe ali e a minha preocupação em transformar num texto que não folclorizasse, que não banalizasse, não esvaziasse justamente essa riqueza desse saber ancestral, dessa importância da relação com os mais velhos, dessa fé, dessa confiança nos ancestrais, porque a barriga cresce, aquela vida vai ser gerada com a autorização dos ancestrais, né? Mas como transformar, como apresentar isso de forma poética, de forma que faça com que a gente leia queira, e sinta orgulho, e queira saber mais, e queira ir lá, sabe? Conhecer todos aqueles territórios, todas aquelas sociedades, eu ver essas histórias de perto, né? Eu não sei se eu respondi, não sei se eu devariei demais, me avisem. Eita, abriu o microfone, tá maravilhoso, assim, muito... Assim, é interessante saber como o livro nasceu, né? É muito potente conhecer a história do nascimento de um livro, né? E ouvir, assim, esse relato é muito... É inspirador, né? Para que também outras irmãs, outros irmãos se aventurem, né, nesse processo de resgate, né, de mitologia, mas também de símbolos de poder do nosso povo, né? A gente é um povo que foi tirado de uma série de coisas, inclusive dos nossos símbolos de poder, né? E como que a gente pode, principalmente, né, um símbolo de poder feminino, como é a Akuaba ou a Akuabá, né? Como que a gente pode reconstruir poder sem conhecer os nossos símbolos de poder, né? Há um tempo atrás, irmã, eu traduzi um trechinho de um texto do Molefe Assante na Enciclopédia da Religião Africana, quando ele fala das Akuabas, das Akuabás, né? Eu traduzi um textinho, posso mandar ele para você, mas é um texto lindo, em que ele fala de que ela representa para o povo Axante, né, a mãe primordial de todos os seres humanos na criação Akan do universo, né? E que aí ele cada menina, né, quando passa pela menstruação, né, quando ela, né, se torna
começa o processo, né, de se tornar mulher, ela recebe, né, essa Acoaba, né, como forma de iniciação, né, de chegada na Irmandade Feminina. E aí tem um trechinho, eu vou pedir licença para ler, né, que é muito bonito, que ele diz assim: em primeiro lugar, a mãe é quem traz todos os seres humanos à vida. Sem mãe, é impossível ter comunidade, e a fonte da vida, como a conhecemos, é o ventre de uma mulher. A mãe primordial, isto é, uma Cuabá, lembra para os humanos a posição única que a mãe ocupa na sociedade. Segundo, a manutenção de valores comunitários só poderia existir se houvesse ideias comuns de origem, significado da vida, modos de pensar, normas de relacionamento, respeito e pertencimento entre todos na comunidade. É essa profunda compreensão do papel da mãe, a mãe primordial, aquela que dá luz à sociedade, que marca a chegada do Zacã a um relacionamento filosófico como uma ideia social ativa. Né? Então, é um símbolo lindo, é um símbolo bastante forte. Assim, eu tenho uma história pessoal com essa coaba, eu não vou falar aqui, mas depois eu vou contar. Vou contar para você. E eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre o seu primeiro livro, né? Futebol e Assombração, que eu também tenho. E como que você vê, assim, né? O Futebol e Assombração, ele já passa num contexto, ele é diferente, isso, passa num contexto urbano, de uma favela no Brasil, né? E aí, como que foi também o processo de construção do Futebol e Assombração e o que você vê de diferente nas duas obras? E de semelhança também. Então, o Futebol Assombração nasceu num velório. Um velório do Almir Guineto. O Almir Guineto foi um grande cantor. Eu sou sambista, né, gente? E o Almir foi um compositor, um cantor. Foi ele que adaptou o banjo para as rodas de samba. Então, se hoje tem roda de samba, se a gente encontra o banjo nas rodas de samba, Almir é uma forte referência. Foi ele que adaptou o banjo para as rodas. Ele tem uma história muito intensa na música, né? Pensar o samba, pensar o Partido Alto, não tem como não pensar o Almir. O Almir é um dos meus ídolos. E ele é cria do Morro do Salgueiro, né? Essa história, Futebol e Assombração, é ambientada no Morro do Salgueiro, nos anos 50, na época que o Salgueiro não tinha luz elétrica ainda. E como é que ela nasce num velório? Eu fui ao velório do Almir, foi na quadra do Salgueiro. A quadra do Salgueiro da escola de samba não é no morro, é no asfalto. Almir foi velado lá e eu tinha que me despedir dele. E eu estava muito chorona, assim, muito mal mesmo, sabe? Engraçado, né? Parecia até que ele era parente, familiar. E aí chegou o Vantuir. O Vantuir é um senhor que é compositor, também é cria do Morro do Salgueiro, e é um dos meus mestres no samba. Muita coisa que eu sei de samba, eu aprendi nas andanças com o Vantuir. E a relação que a gente tem é como se fosse pai e filho no samba, né? Ele fala, Juliana é minha família estendida. É um mais velho que eu respeito muito, que eu amo muito, a família dele inteira, e ele foi pro velório, ele também era louco pelo Almir. Só que o Vantuir não mora mais no Morro do Salgueiro, há muitos anos. O Vantuir foi morar no Engenho da Rainha, que é Zona Norte também, mas mais para dentro da Zona Norte, mais para o subúrbio. Bem perto da linha do trem. Mas o Vantuir foi à quadra do Salgueiro, na Tijuca, para se despedir. O Vantuir foi se despedir do Almir. E o Vantuir colou em mim, ficou do meu lado. E como ele é cria do morro, todo mundo que chegava para se despedir do Almir, ele ia lá, tá chegando fulano. Ia lá, tá chegando Beltrano. E ele ia contando alguma história engraçada, alguma memória que ele guardava daquelas pessoas. Até que, de repente, eu rindo, aí eu comecei a rir, gente. No velório, todo mundo triste, chorando. Eu olhava para o lado, Jorge Aragão. Olhava para o outro lado, sabe? Muitas pessoas ali se despedindo. E eu começando a rir das histórias, das memórias do Vantuir. Até que o Vantuir começa a falar da dona Joana. Na infância dele, lá no alto do morro, a dona Joana era o terror das crianças, porque não gostava que caísse nada no quintal dela.
E ele foi contando, eu falei, Vantuir, vamos lá para fora, não tá dando mais para ficar aqui dentro. Não posso ficar rindo desse jeito, né? Gargalhando em um velório, falta de respeito. Vamos lá para fora. E a gente foi lá para fora e ele começou a contar das estratégias no morro das crianças lá na infância dele para resgatar a bola quando a bola caía no quintal dessa senhora Joana. Um jogava o ossinho, a outro corria tentando despistar. E eu fui pensando, gente, isso é genial, porque eu acho que em qualquer lugar todas as pessoas têm algum vizinho, alguma vizinha meio ranzinza que não gosta que caia nada no quintal. E eu comecei a viajar, a pensar, vou escrever uma história inspirada nisso. Tanto que o livro é dedicado ao Vantuir, né? No início da obra, se você olhar, tá lá a dedicatória para ele, né? Ele participou do lançamento, ficou super feliz. Mas o que me chamou a atenção para escrever essa história? Essa autonomia infantil, esse protagonismo das crianças pretas, porque falou em favela, falou em morro, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é violência, é tráfico, é morte, é miséria, é tudo o de ruim que se pode imaginar. E eu não consigo olhar dessa forma, sabe? As minhas melhores lembranças são dentro de favela, dentro de morro, no baile funk, com pessoas que eu convivi, com pessoas que eu convivo, como o Vantuir, por exemplo. Então, e quando meu filho era pequenininho, ele hoje tem 14 anos, vai fazer 15 anos em outubro. Quando meu filho era pequenininho, foi uma dificuldade muito grande encontrar livros para ele. Eu até encontrava livros com uma representação positiva de meninas pretas, né? Histórias sobre cabelo, de rainhas, mas menino não tinha. E aquilo me angustiava, porque a gente discute tanto também, né, a questão da masculinidade e tal, mas como criar imaginários positivos, né, possibilitar a criação de imaginários positivos sem ter referências positivas desses sujeitos, dessas pessoas, né? No caso, homens, representados ali como crianças, mas eu vou escrever essas histórias. Então, é uma preocupação minha, tanto em Acuabá, esse esposo, parceiro, companheiro, que acalenta, que abraça, né, a Acua nos momentos dela de tristeza, né, e ele traz referências do próprio povo Akan, do próprio povo Axante, né, os próprios Adinkra, e a referência Niame, que para eles é o criador, aos símbolos que esses Adinkra guardam saberes ancestrais, isso entra no verbo, isso entra na fala dele também. Então, o que eu penso de diferença? O que você traz, que você já mencionou, né? O Futebol Assombração é um grupo de crianças no alto da favela se organizando para brincar, né, de forma autônoma. O Marzinho pega a bola de futebol escondida do irmão, o irmão foi para um samba no morro vizinho, e ele sobe para o campinho de futebol, que está até hoje lá em cima do morro. Esse campinho de futebol de chão de terra batida está lá em cima até hoje. Ele joga o futebol com as crianças, os amigos, ele monta os times lá, rola uma falta, na cobrança de falta, isolam a bola e eles se organizam para resolver a questão. Né? As próprias crianças chegam, encontram maneiras. Então, essa potência, né, da infância, e aí, como eu aprendi também nos estudos, né, com o professor Renato Nogueira, a infância não como categoria geracional, mas a infância, aí eu penso a infância, quando eu vou escrever essa história, a infância como essa potência humana que está em nós e que na criança aparece de uma forma latente, porque a criança não adulteceu. Imagine, a gente, além de adultecer, a gente adultece no Ocidente, né? Que impõe para a gente um modelo de humanidade que não é o nosso, que impõe para a gente um padrão estético que não é o nosso, que impõe para a gente um comportamento que não é uma língua que nem é a nossa. Né? Então, a nossa subjetividade, a nossa forma de estar, de ser, de coexistir, é totalmente
outra, né? Não é... A gente está totalmente descarrilhado, né? Como a gente já vê nos nossos estudos dentro da afrocentricidade. Então, assim, como que eu posso fazer para contribuir para que narrativas assim circulem, né? Para que outras subjetividades sejam construídas, outras formas de estar, de ser, né, sejam possíveis. É cuidando na hora de escrever, é cuidando na hora de contar, né? Falando do Vantuí. Eu preciso falar do Vantuí, eu preciso falar do Almir. Eles vieram antes. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu consigo me entender como eu sou e me fortalecer, porque hoje eu sei de onde eu vim, eu devo a esses mais velhos e essas mais velhas que vieram antes. Né? E na hora de escrever, eu pensei, eu não posso falar da Dona Joana. A Dona Joana era a senhora ranzinza da infância do Vantuca. Da minha história, vai ser a Dona Esmeraldina. Vou inventar um nome, um grande, um nome forte, Dona Esmeraldina. E até ela, eu queria que aparecesse de forma humanizada. Então, ela é uma figura que dá medo nas crianças, as crianças têm pavor dela porque ela tem fama de rasgar a bola com uma faca. Ela vive com 688 cachorros, mas ela já morreu. Mas mesmo depois de morta, ela segue viva no imaginário da garotada. E por isso o perrengue para ir lá buscar a bola, né, para resolver. Então, eu acho que a diferença nessas narrativas está nessa referência geográfica, talvez, e temporal, né? O futebol assombração é marcado década de 50, época que ainda não tinha luz elétrica lá no morro, época que o estádio do Maracanã está sendo construído, que é um estádio perto do morro. E que eu fui pensando em referências para as crianças de lá mesmo, sabe? Eu já estive lá em cima para contar essa história. E as crianças ficaram muito felizes quando viram o campinho de futebol e souberam que era o campinho onde elas jogam, onde os pais jogaram, onde os avós também brincaram, saca? E enquanto a Cuiabá já remete ao tempo em que aquele território era ocupado pelo Império Axante, né? Então, tem uma diferença de tempo, de espaço, né? Pensando o lugar nesse sentido geográfico e tal, histórico, mas a oralidade presente, né? Muito forte. Essas memórias que estão guardadas nas esculturas, que estão guardadas nas falas dos nossos mais velhos, né? Nos símbolos que a gente precisa, né? Tomar cada vez mais conhecimento e aprofundar, entender o que você falou. Isso aqui tem a ver com poder, né? E, enfim, acho que é isso. Nossa, que delícia, uma honra, uma maravilha essa conversa. Eu vou pedir 1 minuto somente, porque tem uma neném aqui chorando bastante, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, vou ali pegar minha neném e volto. Assim, a gente, com a sua fala, dá vontade de escrever, né? Dá vontade de trazer, olha, quanta tarefa nós temos, né? Quantas coisas nós podemos escrever. Eu acho que sua fala traz essa inspiração, né? De que, como a Toni Morrison fala, né? Se você buscou um livro, né, e você não encontrou o que você queria, então escreva você esse livro, né? Então, você falando aí e traz várias ideias para quem está nos acompanhando, de escrever as histórias dos locais, de personalidades negras do nosso bairro, da nossa família, dos lugares onde a comunidade negra se reúne, né, na nossa comunidade, né, da gente ter esse papel, né, e eu acho que a afrocentricidade, o pan-africanismo, ele traz muito isso para a gente, né, de que a gente tem agência, de que a gente tem condição de fazer, ao invés de estar sempre reclamando, né, de que não fizeram para nós, né, a gente sabe que não vão fazer para nós. Então é muito importante ouvir, né, de que é possível. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, quais são as dificuldades e as facilidades relacionadas ao processo
da parte editorial mesmo, né? Mandar fazer o livro, mandar rodar, como é que é isso, né? É fácil, é difícil? Como é que você enxerga? É bem difícil, mas não é impossível, né? E para a gente nunca foi fácil, nada, nem vai ser. Né? A gente não pode perder de vista que a gente vive uma sociedade que é anti-africana. Então, por mais que a gente perceba alguns empreendimentos que se chancelam como antirracistas, como isso ou aquilo, é importante não se iludir, sabe? E não perder de vista esse compromisso mesmo, é uma missão, né? A gente tem uma missão. Eu escutei de uma irmã lá do Morro do Vidigal, a Sabrina Rosa, uma coisa que ficou ecoando assim na minha cabeça. Foi em março que a gente se conheceu e que eu tive a oportunidade de aprender isso com essa irmã. Cortaram a língua dos nossos antepassados, das nossas antepassadas. Então a gente tem a obrigação de falar. A gente tem que escrever mesmo, a gente tem que falar mesmo, contar mesmo, mas contar com propriedade, né? Porque a gente é herdeiro de riquezas ancestrais, né? Que a gente carrega no corpo, né? E que a gente carrega na memória, no coração, bem como você está dizendo. O Futebol Assombração, por exemplo, é ambientado no Morro do Salgueiro, mas na minha história, no meu livro, eu escrevi Trapicheiro, porque Trapicheiro é o nome de um rio que nasce na Floresta da Tijuca, que é onde está entranhado o Morro do Salgueiro. O Morro do Salgueiro está entranhado na Floresta da Tijuca. O Morro do Salgueiro é numa pedreira, que fica na Floresta da Tijuca, né? E ficou famosa essa localidade, esse morro ficou famoso como Salgueiro por conta de um português, por conta de irmãos portugueses que lá no pós-abolição lotearam aquelas terras e construíram os primeiros barracos e alugaram esses primeiros barracos para os pretos, vindos do Vale do Paraíba, vindos do sul de Minas. Se você para conversar com as pessoas lá no morro, e elas começam a contar as histórias da família delas, você vê que muita gente veio do sul de Minas. E essas pessoas que alugaram os primeiros barracos, quando elas voltavam para visitar suas famílias, esses pretos, quando voltavam para visitar suas famílias nesses territórios que antes eram vastas fazendas, né, de exploração dos nossos, eles diziam, vai lá no Morro do Salgueiro que tem barraco para alugar. Vai lá no Morro do Salgueiro que tem barraco para alugar, por conta do sobrenome do português. Domingos Alves Salgueiro, Joaquim Pires Alves Salgueiro. Então, o morro que se chama Trapicheiro passou a ter como referência o nome do colonizador. Aí hoje a gente tem uma escola de samba, a gente tem várias referências que levam esse nome. A gente tem a família, os descendentes dessas pessoas que carregam esse sobrenome. Então, no meu livro não precisa. Sabe? No meu livro é Trapicheiro, Morro do Trapicheiro. Porque eu não vou ficar repercutindo o nome do colonizador. Isso é político. Aí você bate na porta das editoras, né? Pensando agora a questão do mercado editorial especificamente. Tem editora que nem te responde. Certamente por muitas demandas, certamente por conta do racismo também. Editoras pretas também, que muitas vezes nem vão te responder. Mas, no caso da Aziz Editora, eu falei com ela pessoalmente. A gente estava num evento de contação de histórias pretas no Rio. Ela se apresentou como editora. Ela é uma mulher preta que trabalhou mais de 20 anos no mercado editorial, em grandes editoras de grande porte, e que, incomodada com o fato de não publicarem pessoas pretas, abriu a própria editora para publicar pessoas pretas. Então, a Aziz Editora é um exemplo de uma mulher que está aí na luta para publicar pessoas pretas. E aí eu mandei 2 textos para ela. E ela falou, eu vou publicar o Futebol Assombração, porque eu acredito que em qualquer lugar as pessoas vão ler e vão se identificar.
porque sempre tem aquela história da vizinha lá, ranzinza, coisa e tal. Eu não tenho condições de pagar, de me autopublicar. Existem várias formas de você se publicar. Uma delas é você se autopublicar. Então, você tem que bancar, né, a publicação. Eu não tenho essa estrutura. Então, eu sou rata de concurso literário. E aí, óbvio, eu não saio me inscrevendo em todos os concursos literários. Não é isso. Mas eu vou procurando e enfim, foi assim que eu consegui publicar a Cuiabá. A Cuiabá foi uma chamada pública aberta pela Oriqui Editora. A Oriqui, antes da pandemia, tá? Tanto o Futebol Assombração quanto a Cuiabá surgiram antes da pandemia, mas só foram publicadas depois, porque a pandemia quebrou muita gente. Imagina as pequenas empresas, né? As pequenas editoras e pretas, né, por cima. Então, a editora Oriqui abriu uma chamada pública convocando autores com obras inéditas e seriam 5 pessoas selecionadas para diferentes categorias literárias, né? Poesia, crônica, contos. Eu mandei literatura infanto-juvenil, mandei a Cuiabá para literatura infanto-juvenil e tive a felicidade de ter o texto selecionado. Então, revisão, diagramação, projeto gráfico, isso tudo foi a editora que quando a editora assume, né, que vai publicar a tua obra, você não se preocupa com isso. E o interessante também do processo com editoras de pequeno porte, editoras pretas, é que o diálogo, a colaboração, ela é muito grande. Pelo menos essas 2 experiências que eu tive foram muito bacanas, sabe? Muito cuidadosas. Até a seleção mesmo dos ilustradores, né? Porque eu sei que em editoras de grande porte parece que isso não rola. São as editoras que impõem lá as pessoas que vão ilustrar. Com as editoras de pequeno porte, até o momento, eu não tive isso. Eu pude, junto com as próprias editoras, convidar, né? Topar ou não os profissionais que eles estavam ali indicando. Então, é isso. Não é fácil. Eu tenho outros textos engavetados, eu estou procurando editora, estou participando de vários concursos literários, eu fico muito atenta, sabe, né, a essas chamadas, porque eu quero realmente viver da escrita, eu quero um dia poder viver só da escrita, né? Eu trabalho com revisão de texto, trabalho com contação de histórias, mas também acredito que em algum momento isso vai parar e eu vou realmente assim só me dedicar à escrita. E são os caminhos que eu encontrei até o momento. Assim. E Editora Preta, para mim, é algo muito importante. São elas que estão preocupadas também em publicar anônimos. Né? Uma editora de grande porte, a gente sabe que não vai, ela não investe. Pode ser que amanhã ela até se interesse pela minha obra se eu conseguir, com o tempo, ser premiada, enfim, virar um sucesso de venda, mas não há uma preocupação, de fato, em nos fortalecer, investir, nada disso. Então, a questão da lucidez precisa estar aí também, né? Eu quero viver da escrita, eu quero trabalhar da escrita como profissão mesmo, né? Mas eu quero estar sempre com essas editoras irmãs, né? Com essas editoras pretas que acreditam na gente, investem na gente, respeitam a gente, né? Conversam, dialogam e, enfim, e que isso volte para o nosso povo, sabe? Eu fico muito feliz quando eu recebo foto, vídeo dos livros circulando na mão das crianças. O melhor elogio que eu recebi até agora, Anin, e todo mundo que está aí assistindo, foi de um menino chamado Teodoro, de 8 anos, que ele mandou um áudio para mim dizendo assim: você não escreveu Futebol Assombração. Tá muito legal para ter sido escrito por alguém que não é criança. Sabe? Acho que é por aí. Ah, que lindeza! Eu acho que o trabalho com crianças, né, é assim, são pessoas especiais, são adultos especiais, né, que têm essa capacidade, assim.
a Thaisa, a Nini, a você, né, que tem esse trabalho consolidado com crianças, né, há muitos anos, né, com crianças pretas, um trabalho responsável, um trabalho denso, né? A gente vê que tem algo diferente, né? Tem um axé diferente, né? Não dá para explicar, mas são pessoas que encantam as crianças, né? E pessoas que encantam as crianças são pessoas que a gente precisa prestar muita atenção, né? Porque as crianças, né, muito diferente do berço ocidental, as crianças e os velhos são muito... são referências, né, muito centrais na nossa tradição, né? E aí eu queria... olha só, Marli, estou ensaiando, escrevendo as histórias que meus meninos contam, né? Os comentários de vocês estão passando aqui, né? E aí eu queria aproveitar, né, esse momento, então, para convidar você, então, para mostrar um livro, né? Para mostrar um livro, né, que eu não escrevo, geralmente eu traduzo, né? E foi a primeira vez que eu traduzi um livro infanto-juvenil, né? E foi um desafio muito grande. Eu queria apresentar o livro primeiro, depois falar um pouquinho de como foi fazer a tradução de um livro infanto-juvenil para meninos, né? Porque talvez também, se fosse para menina, seria mais fácil, porque eu fui uma menina, né? E como foi esse processo de traduzir? Então, eu vou compartilhar aqui, vou ver se vocês conseguem ver. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que se me tirar daqui da tela fica melhor, né, Aninha? Vamos ver como é que a gente faz isso. Desce. Gente, fica enorme! Tá enorme, né? Desce, neném. Eu vou tentar compartilhar aqui. Vou compartilhar minha tela. Ô, maninha. Agô. Você quer que eu compartilhe aqui? O que você mandou? Quer que eu compartilhe? Eu acho que vocês vão ver minha tela. Espera aí. Não é o que eu mandei. Espera aí. Eu fiz uma apresentaçãozinha sobre o livro, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Nini, a gente está ouvindo, que a gente está ouvindo aí no fundo é o áudio do vizinho da Nini. O vizinho está animadíssimo, né? Sabadão. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo mandando para vocês. Deixa eu ver. Peraí, é que esse é diferente do... Foi, será? Acho que foi, tá processando. Não é o site, é uma apresentação. Enquanto você organiza aí, Aninha, eu posso só falar rapidinho? Pode, pegando claro. pegando o gancho da sua última fala, essas histórias, a gente pensa assim, né, para criança, para menino, para menina, mas na verdade essas histórias são para todos nós. Sim. Porque na nossa infância a gente também não teve acesso. Sim. É verdade, é verdade. E eu aprendi muito nesse livro. A gente, às vezes, né, tem essa... livro infanto-juvenil, mas a gente aprende demais com essas histórias, traz insights muito interessantes, porque vai também muito, né, nessa criança, né, que nós guardamos. Então, Nini, acho que você conseguiu passar aí, né? Vamos começar com como ser um homem negro
bem-sucedido, né? Primeiro, como que eu traduzo esse título, né? Porque como ser um homem negro exitoso, como ser um homem negro... Eita, tá passando sozinho? Como ser um homem negro bem-sucedido, né? E aí, para não ficar parecendo aquela coisa meio coach, meio, sabe? Como ter sucesso em 10 passos, sabe assim? Então, tudo foi muito bem pensado, né? E o livro é lindo e longe de ter essa pegada, né? Ele é do doutor Daniel Laroche. Essa é a 4ª versão dele, então ele tem em inglês, espanhol, francês e português, e essa tradução em português é minha, né? Olha que privilégio, né? Ter participado desse projeto. Esse projeto chegou até mim através da grandiosíssima irmã Multirosa da Casa de Maate, né? Foi ela que me colocou em contato com o professor Daniel Laroche. Já está vendo, eu vou colocar o link aqui para vocês. É um e-book, né, na realidade. E foi a Rosa que intermediou esse contato com o autor, né? E possibilitou, então, a chegada desse livro aqui no Brasil, né? Esse é o autor, Dr. Daniel Laroche. Ele é um oftalmologista. Olha que coisa interessante, né? Tem vários prêmios, várias formações na área médica. Ele é uma referência importante na área de glaucoma, que é uma doença característica da população negra, né? Então, assim, é comum pessoas negras, né, terem glaucoma, e ele é um médico preto especialista em cirurgia de glaucoma. Eu até falei para ele, olha, eu tive um avô que ficou cego por conta do glaucoma, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E ele inventou, inclusive, uma técnica cirúrgica relacionada ao glaucoma. Olha que riqueza, né? Inventou da técnica do microtubo supracoroidal do suco ciliar intraescleral. Olha que simples, né? E aí, cirurgião extremamente renomado, mas... E eu achei isso é bonito, né? Você vê um homem preto dedicado à saúde da população negra, né? Ele poderia estar preocupado com outras coisas, e ele fez esse livro infanto-juvenil pensando para ensinar os meninos pretos, né? Como ser um homem negro bem-sucedido, né? E aí ele fala no livro quem foram as inspirações dele na elaboração, né? Na escrita do livro. Então, Ivan Van Sertima, John Henrik Clarke, Joseph Ben Joachimson, né? Que são 3 autores importantíssimos. Quem é da área afrocêntrica, pan-africanista, conhece esses autores. A gente não tem nada deles em português, né? Assim, é uma pena, são vastíssimas obras, principalmente do Dr. John Henrik Clarke e do professor Joseph. Eles têm vastas obras, inúmeras obras sobre história africana, e aí é o nosso papel, e é por isso que eu faço tradução, né, de que não vão trazer essas traduções para a gente, né? O professor Ivan Van Sertima tem um livro que é fundamental, né? Que chama Eles Vieram Antes de Colombo, em inglês, mostrando as relações existentes entre o continente africano e os povos indígenas antes de Cristóvão Colombo sequer pensar em existir, né? Mostrando as relações comerciais, as trocas culturais que aconteciam antes de descobrirem a América, né? Essas trocas culturais, porque o nosso povo já dominava a navegação, né? Enfim, então eu ouvi dizer, não sei se eu li em algum lugar, eu não sei se está me falhando a memória, que essa obra, Eles Vieram Antes de Colombo, vai ser trazida em breve por uma editora preta,
Porque é um livro fundamental, o mundo todo já leu, e obviamente, né, esse país tão preto, nenhuma editora branca vai nos presentear com uma obra tão fundamental como essa, de dizer assim, olha, vocês já faziam trocas comerciais com os povos pindorâmicos, né? Os povos que já estavam aqui muito antes de Cristóvão Colombo chegar, né? Muito interessante. E aí ele fala, o Dr. Daniel Laroche fala como o Ivan Van Sertima foi uma inspiração para ele, é uma inspiração para ele, como o professor John Henrik Clarke também tem uma obra imensa, né, sobre história africana, assim, eu gosto muito dele porque ele é bastante ranzinza. As falas dele, eu gosto de pessoas ranzinzas, assim, sabe? Então, as falas dele são sempre muito duras. Ele tem uma frase, assim, estava lendo recentemente, lembrando dessa frase, ele fala assim, o povo negro não deve nada a ninguém, a não ser uma surra, né? Então, ele é muito... E ele tem uma obra vastíssima sobre história africana, nada dele traduzido do Brasil, e ele tem uma frase, né, que eu li, eu tenho algumas coisas dele, né, e que eu li, assim, que é muito linda, né, quando ele fala de Malcolm, né, ele escreveu um livro sobre Malcolm, e ele chama Malcolm X de o nosso príncipe negro brilhante, né, então um amor, assim, né, que ele dedica a Malcolm nessa obra, mas ele tem dezenas de livros publicados sobre história e cultura africana, trazendo, né, tudo que a gente construiu, ergueu, criou, sistematizou muito antes, né, dessa mancha branca na nossa história, que foi a escravidão, né? E a terceira referência que o professor Laroche traz é o professor Iosef, né, que também tem uma obra muito vasta, né, sobre história negra antiga, aí pensando antiguidade clássica, antiguidade neoclássica, africana, fundamental. E olha quanto trabalho que a gente tem, né, não só na elaboração, mas também de tradução, né, de um conhecimento agora que o Brasil está debatendo se o Egito, o Kemet é negro ou não, sabe assim... Olha o nosso nível de atraso, e esse atraso é proposital, você falou sobre as questões das editoras, né? Porque são obras de empoderamento muito forte de um país de população negra, né? Então, esconder isso de nós faz parte também da estratégia de genocídio, de epistemicídio e de não conhecer a nossa riqueza, né? E a gente ter autoestima e autonomia suficiente para se levantar, né? O doutor Laroche, ele também fala que são inspirações para ele o senhor Jabari e a senhora Anika, né? Eles têm um santuário dedicado à restauração de Maat nos Estados Unidos, né? Um trabalho bastante interessante, assim, dá para jogar no Google, dá para ver que são pessoas de agora, né, fazendo um trabalho de resgate da cultura africana, de restaurar os princípios de Maat. E o livro começa assim, olha como é bonito, né? Meu nome é Rei Menes. Eu vivo no ano 3000 antes da Era Comum. Eu sou o primeiro rei de Kemet e Cush na África, agora conhecidos como Egito, que unificou o norte e o sul em um único reino. É importante saber sua história e o seu valor, né? Então, o livro ele começa assim, quem conta, quem narra a história é Menes, né? E o Menes ele vai aparecendo nas páginas, né? E aqui a gente já aprende um monte de coisa, né? Quem aprendeu na história, né? Que foi este rei, né? Que foi este faraó que fez a unificação do alto e do baixo, né? Egito, criou um reino único, né? Então, assim, e ele começa daí, né? E o livro, então, ele vai perpassando, ele perpassa um pouco sobre essa antiguidade, mas de um jeito, assim, bem levinho, bem gostosinho, né? Partindo de Maat, ele parte da ordem, Maat é a ordem, né? Então, partindo da ordem, então, como era lá, né?
o que era a ordem, né? E o que aconteceu, né? Eu trouxe essas 3 imagens aqui, né? Que eu acho que representam os 3 momentos do livro, né? Quando ele começa, olha, eu sou Menés, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Antigamente, a gente se organizava de tal e tal forma. A gente tinha um código de conduta, chamado as leis de Maat, que é assim, 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 assado. Os homens e as mulheres seguiam esse código de conduta. A gente tinha várias, né? E aí ele vai, mas houve um momento, né, que nós caímos, né? Tudo isso mudou, nós saímos da nossa ordem, nós saímos de Maat e fomos para Maafa, né? Como diz a Marimba Anne. E aí ele vai trazer, nesse segundo momento, que eu poderia dizer assim, do livro, mas é um livro pequeno, ele tem 86 páginas, muito ilustrados, então tem muita figura, não são 86 páginas de texto, não, os textos são grandes, as letras são grandes, né? E muitas figuras, né? Muitas coisas interessantes. E aí, nesse segundo momento, então, ele vai dizer como foi que nós caímos, né? E ele vai se basear na carta de Willie Lynch, né? Que acho que muitos de nós aqui conhecemos, a famosa carta escrita pelo senhor de escravos, de como fazer com que essas pessoas, esses escravos, né? Esses escravizados, eles briguem entre si, né? E aí tem uma passagem do livro que me chamou bastante atenção, né? Quando ele diz, né? Geralmente a gente pega só aquele trecho, joguem os claros contra os mais escuros, joguem os mais novos contra os mais velhos, joguem os homens contra as mulheres, mas tem um trecho do livro que me chamou muita atenção, quando ele fala assim que uma das estratégias era dizer, incuta nas mulheres negras, incuta nas mulheres a desconfiança dos homens. A desconfiança nos homens, incute, né? E incuta nelas a ideia de que é melhor criar um filho sozinha, né? Então, assim, só para a gente pensar que um monte de problema que a gente vive hoje, eles foram plantados, né? Não é simplesmente, né, uma questão individual, né? E aí, no terceiro momento, ele traz ideias de como superar isso, né? Esse terceiro momento aqui, quando ele traz um Malcolm e algumas ideias muito interessantes. Então, ele vai dizendo para os meninos, olha, como que você supera isso, né? Aí ele vai dizendo, eu vejo um pai dando um conselho, né? Então, ele diz assim, não queira gastar um monte de dinheiro de noite numa balada, né? E aí ele vai dizendo, conheça a sua sorologia para HIV, faça uma poupança, né? Então ele vai trazendo assim elementos muito interessantes, é bem mais para, eu penso, é um livro mais para meninos de 12, 13 anos, meninas também, obviamente, né? De 12, 13 anos, quando eles estão começando ali, né? A ter uma preocupação, né? Com outros aspectos da vida, né? E ele traz essa terceira parte do livro, é toda assim, né? Cheia de conselho. Não abandone seus filhos, conheça a pessoa com quem você quer se casar, não queira se casar na pressa, e faça de tudo para evitar o divórcio, né? Assim, contribua no casamento, né? Faça de tudo para evitar se divorciar, porque essas crianças, né? Nossas crianças precisam de um respaldo financeiro, emocional. É muito interessante, uma parte cheia de conselhos, assim, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira bonita, e que a gente aprende também, né? E aí o livro, ele traz como apoiar, como você apoiar. Então, o que você pode fazer para apoiar para que ele seja traduzido em mais línguas, né? Já temos em 4, né? Leitura adicional sugerida, e aí uma das coisas que eu conversei com o Dr. Daniel Laroche foi, olha, eu mudei de ordem a leitura adicional sugerida, porque de todos os livros que você sugere, só um nós temos em português, né? Questões para discussão, né? Então, tem umas questões muito legais, assim, pensando nesse lance de como ele
de como ele dá conselhos. Então ele pergunta assim: você, como um homem, como um menino negro, tem interesse em abrir seu próprio negócio? Se você pensasse em abrir seu próprio negócio, qual negócio você abriria? Sabe, é uma coisa que quem pergunta isso para meninos negros, né? Quem pergunta isso para meninos negros? Você acha que com a legalização das drogas vai haver impacto positivo ou negativo na comunidade negra? Como que você vê isso? Então, assim, é muito sensível, sabe? É bonito, apesar de ter aspectos, às vezes, duros. A irmã colocou aqui 86 páginas, que pequeno, mas é pequeno, é muito ilustrado, tem muita figura. Então, 86 páginas com a capa, mas tem muita figura. Então, assim, é muito rápida a leitura, as letras grandes, é muito gostoso de ler, né? Então, essas questões para discussão, elas são muito interessantes, né? Eu vou fechar aqui os slides, né? E aí eu queria colocar um pouquinho dos meus desafios de tradução desse livro, né? Primeira vez traduzindo um livro infanto-juvenil, né? E o primeiro desafio é esse, né? É adaptar a linguagem, né? Não era só fazer uma tradução, né? É fazer uma tradução escolhendo as palavras, pensando nessa faixa etária, né? Então, eu poderia falar como ser um homem negro bem-sucedido, como ser um homem negro exitoso, como ser um homem negro de sucesso, como ser sabe assim, como ser pensando nessa, né, na escolha das palavras para alcançar essa faixa etária, né? Então, toda a tradução, ela tem a gente tem essa possibilidade de escolher, né? Um verbo ele pode ser traduzido para vários outros. Então, foi o primeiro desafio, né? Foi algo que eu não sofri, eu não passei pensando numa tradução para adultos. A segunda coisa dizem a respeito aos aspectos culturais, pensar como é ser um menino negro nos Estados Unidos e como que é, né, a origem do autor e como ser um menino negro no Brasil. Então eu escrevi para ele, né, para o autor, algumas considerações. Eu falei assim: olha, eu fiz mudanças no seu livro. Aí ele falou: não, fique à vontade. Eu disse: não, eu precisei fazer. Então, por exemplo, toda referência que eles fazem a basquete no livro, eu mudei para futebol. Né? Então, por exemplo, ele fala assim: não basta só você conhecer vários dribles no basquete. É interessante você conhecer os dribles do basquete, mas você também entender, por exemplo, como funciona uma franquia de bolas de basquete, né? Sabe assim? E aí eu traduzi tudo para futebol e eu falei para ele: olha, aqui os meninos, né, o negócio deles é futebol, né? Então, para a gente chegar mais nesses meninos, tudo que for referência a basquete, eu coloquei futebol no Brasil. Tá bom? Tá bom. Algumas cantigas, né, que não foi possível manter a rima, né? Ia ter que mudar muito, ia ter que mudar muita coisa. Então, não mantive a rima, né, mas mantive o conteúdo. Né, também é um desafio. Questões relacionadas a investimento, né? Então, algumas ele orienta os meninos a fazerem investimentos econômicos, né? E aí eu tive que buscar, meu Deus, que esse investimento teria que nome no Brasil, né? Tem um trecho do livro que ele dá um conselho assim: não viva eternamente no porão da casa da sua mãe. Busque construir sua autonomia. E aí, como é muito detalhe, né? Eu escrevi, eu falei assim: doutor Larouche, as casas brasileiras, em geral, não tem porão. As casas que tem porão são as casas geralmente mais antigas e de pessoas abastadas. Eu vou traduzir isso para: não viva eternamente nos fundos da casa da sua mãe, né? Que é uma realidade nossa, né? De que popular, muitas vezes, né? O popular puxadinho. Exato.
né? E aí ele vai trazendo, né, essas estratégias, obviamente, não é por uma escolha individual desse homem, desse grupo de homens, mas ele traz estratégias de como vencer isso, né? E aí ele fala sobre não... eu expliquei para ele o que é isso, né? Viver nos fundos da casa da mãe, né? Que fundo é esse? Como é esse lugar, né? Porque nossas casas não têm porão. Aí para dizer assim, ó, tô fazendo essas mudanças, né? Que se eu fosse assim mais irresponsável, digamos, eu faria e não comunicaria ao autor, né? A moeda, a questão da moeda, então não podia deixar dólares. Teve um único momento que eu acho que dá para dar uma ideia assim de dimensão do dinheiro que era gasto. Ele fala do dinheiro que é gasto em futilidades nos Estados Unidos com tênis, por exemplo. Então eu deixei em dólares porque dá a ideia da dimensão. Mas em outros aspectos do texto eu fui fazendo a conversão, né? Mas não só conversão, né? Mas assim, o que seria gastar muito numa balada, por exemplo? Então, no contexto dos Estados Unidos, sei lá, é $50, sei lá, mas num contexto nosso, o que seria gastar muito numa balada, né? Então, fazendo essa conversão e pensando nisso, né? Tem um trecho do livro também que ele fala assim. Foram gastos, né, no último ano, não sei quantos, os afro-americanos gastaram não sei quantos dólares em Air Jordans. Aí eu perguntei, assim, aleatoriamente, a uma pessoa, fiz assim, uma pessoa aleatória, você sabe o que é Air Jordan? E a pessoa falou, não. Aí eu fiz assim, né? Porque às vezes você, será que eu tô querendo modificar muito, né? Eu falei assim, não, olha, professor, eu substituí Air Jordan por tênis, né? São pequenas coisas, mas que fazem diferença no entendimento do texto, né? E de como esse texto vai atingir os meninos, né? As pessoas que vão ler. Outra coisa, assim, não, sobre a questão dos clubes, né? Que como essa questão de como você ser safo, digamos assim, dentro dos clubes, né? Que os meninos negros, que os jovens negros nos Estados Unidos vão. Eu falei assim, aqui não tem muito essa de clube, né? Tem muito de bar. Né? Então, assim, se a gente olha para as favelas brasileiras, né? Bar, os jovens estão no bar, né? Então, enfim, foi isso, assim, foram muitas... Eu vou mandar o link, o pessoal tá pedindo, né? O link de onde que compra o livro, eu vou botar aqui no StreamYard, e aí se a irmã Thaisa puder compartilhar aí no YouTube, para poder o pessoal ver, né? Ter o acesso lá e aí, se quiser comprar em outros idiomas também. Tá? Mas é isso, gente, que eu gostaria de compartilhar. Estou muito feliz por ter traduzido esse livro, né? Por trazer esse livro, falar desse livro para vocês, né? E espero que a gente tenha assim, mais encontros, né? Para falar de literatura preta, para falar de literatura infanto-juvenil. E aí, Juliana, o que você achou? Eu já quero comprar também. Comprar e ler para o meu filho. Meu filho tem 14. E, nossa, não vem na minha cabeça nenhuma obra nessa pegada, com essa proposta, com essa linha, né? E como é cruel, né? A gente quando entende que é tudo tramado, né? Tudo organizado. Então, retomando aquilo que você trouxe sobre, como é que você falou? A respeito do que foi projeto, né? A respeito do projeto, o que foi organizado para ser imposto ao nosso povo, né? As fazendas do sexo, né? Pensar que os nossos antepassados foram arrastados, sequestrados, trazidos para cá para serem reprodutores, né? Reprodutores. Então, toda
aquele sentido de pertencimento à comunidade, aquele entendimento do que é família, né? Da vida comunitária mesmo, como isso foi sendo atravessado, como isso foi sendo exterminado, né? E aí a gente vê hoje os nossos irmãos que abandonam os lares, né? Os filhos, as companheiras, o quanto isso tem relação com esse passado que está tão presente, né? Que fez essa desintegração, né? Fez essa desconstrução do núcleo mesmo, né? Familiar. E quanto isso se arrasta ainda hoje, né? Esse comportamento de hoje ele não está desligado, desconectado desse projeto de extermínio, né? Imputado aí pelos brancos, né? Pelos europeus, enfim. E aí a gente precisa trazer essas questões. E eu acho que o lúdico, o encantamento, ele tem esse poder, né? A gente pode falar de muitos assuntos sem necessariamente tocar no assunto. A gente toca no assunto, só que justamente por esse lugar do imaginário, da brincadeira. O brincar é coisa muito séria, né? Eu acabei de contar histórias numa praça aqui em Três Rios, e o público era majoritariamente da terceira idade. E eu contei a Cuiabá, com muito receio, assim, achando que não ia rolar. Mas é aquilo que a gente estava falando agora há pouco também. A gente não teve acesso a esse repertório, a essas histórias. Quando eu estiver lendo isso para o meu filho, para o Francisco, com certeza isso vai estar tocando lá dentro de mim também. Num lugar que, às vezes, o teórico, né, o fundamentalismo acadêmico não toca. Pelo contrário, afasta. Porque é aquela linguagem pesada, chata, né, quadrada. E enquanto assim, né, por um livro de mais de 80 páginas, lindamente ilustrado, só as poucas ilustrações que você mostrou já dá uma ansiedade assim por ver, sabe, tudo. E eu não lembro de ter visto uma imagem de um homem, de um sujeito preto, no Kemet, assim, na minha infância, na minha adolescência, como essa representação que você compartilhou com a gente agora. Só essa imagem já potencializa tanta coisa boa na gente, né? Maravilhoso. Exato. Estou aqui lutando com uma neném, né? Que quer falar, que quer aparecer. Peraí, Fifá. Assim, gente, eu agradeço mesmo assim a possibilidade de estar aqui com você, irmã, né? Assim, eu tinha essa desconfiança de que a gente não tinha um livro voltado, pensado nessa faixa etária, né? Pré-adolescência, adolescência, nessa pegada mesmo, mas como eu não sou uma estudiosa da literatura infantil, infanto-juvenil, né? Eu não queria fazer essa afirmação, mas eu de fato tinha esse pensamento, né? Pensando para pré-adolescentes e adolescentes negros, né? E aí é o que fica a gente é muito criticada porque a gente traz homens na Conferência do Dia da Mulher Africana, né? Às vezes a gente já teve até mesa só com homens, porque a gente fala dessa relação com os homens no Dia da Mulher da Conferência Africana, mas pergunta para essas mães, né, de adolescentes negros, né, que perderam a vida, né, nas mãos aí do Estado, né, se a vida dela faz sentido sem seus filhos, né, não faz sentido a nossa vida, né, sem os nossos meninos também, né, sem os nossos adolescentes pretos, né, e eu fiquei feliz dessa tradução, porque eu acho que é uma faixa etária esquecida, né? É uma faixa etária esquecida, a gente tem dificuldade, né, de literatura em geral, mas assim, para pré-adolescentes e adolescentes pretos,
é uma faixa etária esquecida. Então, eu estou muito feliz. Irmã Nini já voltou aqui, né, para nos cortar no nosso papo. Assim, a gente já tem 1h30 de mesa. Fico muito agradecida, né, dessa possibilidade. E espero que a gente se encontre em breve. Axé, axé, axé. Axé, bom, é isso, né? 18h30. Eu acredito que todas as pessoas que estavam aqui gostaram muito, acompanharam e mais uma vez estamos nutridas, né, de muito conhecimento e apresentando, mostrando que é possível a gente continuar construindo bases fundamentais e importantes para as novas gerações. Bom, muita gente aqui nos comentários, mas assim, perguntas mesmo não tem não, a gente até pediu para o povo mandar perguntas, mas as pessoas acho que estão tão, né, assim, impactadas com as falas de vocês, né, mas a gente queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, que acompanhou, que comentou, que vibrou, que agradeceu a tudo que foi compartilhado nesse finalzinho de tarde, né? Agradecer aqui a presença do professor de filosofia Ferreira, que sempre, todos os anos da conferência, está com a gente, acompanhando, e sempre as lives que a gente faz também no Instagram, ele está. A Jonatas, nossa grande irmã, a Carla, a Suiane, né? E agradecer mais uma vez a Juliana Correia, Anne Uraci, Thaisa Ferreira, que está aqui com a gente nos bastidores também dando esse apoio. E eu acho, gente, que é isso. Eu moro numa favela de Salvador, né? Então, hoje eu cheguei aqui muito empolgada para compartilhar e trocar aqui com a irmã Juliana na mesa, porque nós compartilhamos do mesmo trabalho, né, de contação de histórias, de pesquisa de literatura, e agora também como escritoras. E aí, né, hoje é o dia do vizinho. Então, como é o dia do vizinho, vamos deixar o vizinho ser feliz, né? E então, como eu estou treinando falar baixo, eu não deixei as meninas aí seguir o curso e falar à vontade, e acredito que foi suficiente para a gente nesse final de tarde, início de noite. E agora, como mestra de cerimônia, irei encerrar essa mesa. Se Julie e Ani quiserem fazer suas considerações finais, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, né? Eu queria só compartilhar 2 provérbios que a gente já está, assim, a gente já ouviu bastante, mas acho esses para o que está acontecendo aqui nesse momento, né? Para o que a conferência se propõe, o que o mulherismo se propõe, acho que tem tudo a ver, que o primeiro, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e pelas histórias, né, a gente educa e também se educa. Quando a gente conta uma história, a gente ouve essa história que a gente está contando também. Então, quando a gente contar uma história, é também ouvir essa história, mesmo você sendo contador. E um outro muito importante enquanto os leões não contarem as suas histórias, os contos de caça seguirão glorificando apenas os caçadores. Então, cada vez mais a gente procurar por essas histórias que estão dentro da gente, estão dentro da nossa casa, estão dentro da nossa comunidade. Se cuidar da forma como isso vai ser contado e contar, e escrever, e publicar. Isso é também uma forma da gente fortalecer, né? Se fortalecer, honrar quem veio antes e preparar, fortalecer quem está chegando agora, né? Os nossos pequenos, as nossas pequenas,
mas também da gente se fortalecer. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Me desculpem pelo atraso, me desculpem qualquer falha aqui. Contem comigo, viu? Sempre que me chamarem, estou aqui. Obrigada, irmã. Que nada, falha nada, a gente é isso mesmo, atrasos acontecem, né? E as pessoas estão aqui agradecendo. Gente, o povo não quer ir embora não, viu? Não quer ir embora não. Eu fico feliz porque, você sabe, né, Júlia, quando a gente vai falar de criança, as crianças sempre são colocadas de lado. Todo mundo pensa em todo mundo. Pensa nos adultos, pensa na poesia, literatura negra da mulher, do homem. Mas as crianças ainda não são bem vistas, bem enxergadas, né? São mal compreendidas. E nós que trabalhamos com a infância também, vira e mexe, a gente está ouvindo sempre frases, né? E observando olhares como se o nosso trabalho fosse um mero entretenimento, né? Uma mera recreação, uma besteira, uma bobagem, né? Então, fico feliz porque as pessoas que estão aqui são pessoas que estão alinhadas, né? Entendentes disso. E deixo aqui essa tarefa de todos vocês que estão aqui contribuir e colaborar com esse trabalho que a gente tem feito para espalhar, para levar para dentro das suas casas, para dentro das escolas, para dentro dos lugares onde vocês estão, né? Fazer de verdade um movimento importante. Aqui no YouTube nós temos alguns canais, não é um, não é dois, não é três, não são poucos, né? Alguns canais de mulheres e de artistas, né? Que estão trazendo um pouco dos seus talentos com contação de histórias. Então, além do Baobazinho, a gente tem Chaveiroeiro com a Mafuane, que é incrível. A gente tem a Guibalá Conta com a Giselda, que é incrível, né? Tatiana Ela é Henrique. Tatiana Henrique. Tatiana Henrique também, que é uma mulher incrível. Mulher do axé, mãe, atriz. A gente tem muitas. E aí eu também faço esse trabalho lá na Liteafro Infantil, que de tempos em tempos eu faço postagens carrossel de contadoras de histórias pretas, né? Eu coloco canais lá, os links dos canais, os nomes dos canais, o Instagram dessas mulheres, porque eu sei que não é fácil. E é importante que vocês multipliquem, para que a gente não fique sempre com essa sensação de que a gente está falando para nós mesmos e que isso não vai alcançar mais pessoas. Então, se cada um aqui mandar, né, e chegar junto, fisicamente, dentro da sua casa, para aquela pessoa que você está vendo que não está tendo ainda uma aproximação ou não está entendendo ainda a importância disso, na escola, no trabalho, vamos conversar entre nós, que já estamos com o Uri alinhado nessas coisas, mas é preciso que a gente leve para outros espaços. Hoje, antes de vir para cá, depois da manhã da conferência, eu saí correndo e fui para o Alto do Cabrito, né, um bairro aqui no subúrbio de Salvador, para uma escola com uma biblioteca comunitária, né, que é mantida com o suor e o bolso de uma irmã preta, sozinha, né? Onde ela antes estava no espaço que ela pagava aluguel e agora ela conseguiu a doação de um espaço de um terreiro de Candomblé que doou esse espaço para ela manter a biblioteca comunitária, né? E aí eu fui lá hoje participar de um ano, o aniversário, hoje foi o aniversário de um ano dessa biblioteca, Ori Aie, né? A biblioteca é a Fabrícia de Jesus que está à frente. E aí cheguei lá e a prateleira, coisa mais linda, né? Com a literatura, nossa literatura, assim, bem presente. E eu via a Fabrícia conversando, né? Com as pessoas ali da comunidade.
Então, teve uma menina que foi lá fazer alguma coisa lá e botou a menina para entrar. Venha, entre aqui, venha ver os livros. Traga a fulana, traga a ciclana, traga a beltrana, né? Para conhecer esse espaço. Aí a menina, eu gosto. Você gosta de quê? Aí fez ela pegar o livro, tirar foto com o livro. Ela gosta de poesia. Fulaninha gosta de poesia. Aí eu de canto só olhando, né? A articulação de Fabrícia é com ela. E aí ela fez assim, eu gosto mais de livros que criticam a sociedade. Aí eu acabei de dar risada. E aí Fabrícia, aqui é o que mais tem. A gente, é o que mais tem aqui, ó. São livros que criticam a sociedade. E aí, então, assim, esse trabalho corpo a corpo com a sua comunidade, dentro da sua família, dentro dos espaços que você está. Mas não é um papo de convencimento, né? É um papo tem que ser de acolhimento, de entender primeiro qual é o lugar que aquela pessoa está, geográfico, cultural, de necessidade, de entendimento, e ir comendo nas beiradas, né? Então, acredito que cada um de nós tem esse papel, independente de estar fazendo um trabalho mediano ou um trabalho grande e estar aparecendo na rede social, não é sobre isso. Salvador é um polo efervescente de pessoas que estão fazendo, e nem todas elas precisam aparecer no Instagram para dizer que está fazendo. Então, é isso que é importante, tá bom? Então, gente, aproveitei que ele deu uma baixazinha no som, né? E quis complementar aqui com essa minha fala, né? Para poder fechar essa conferência de hoje. Julie, que Exu Odara mesmo abra sempre seus caminhos, minha irmã. Lhe dê sempre paciência, lhe dê sempre beleza, né? No seu ori, no seu corpo, que você tenha sempre performance para encantar as crianças, né? E fazer brilhar os olhos dela. Que Aniurace, que meu pai Oxóssi sempre lhe dê criatividade, força, né? Imaginação, para poder continuar nesse seu trabalho de tradução, de entendimento, de construção de intelectualidade, de pegar 30 livros e resumir em um texto. Eu digo, não sei como é que essa mulher consegue fazer isso, né? A mulher resume 30 livros em um texto. Eu digo, essa mulher tem uns 30 livros para escrever isso aqui, que eu tô ligada, né? Então, esses talentos preciosos, eu não vou ficar falando muito, porque senão eu choro, e a gente tem que segurar, né? E não deixar escapar. Então, que vocês fiquem vivas, que vocês se cuidem, que vocês também, em alguns momentos, se priorizem. E isso é para todos que estão aqui, porque precisamos também ficarmos vivas para poder continuarmos esse trabalho que é importante. Então, gente, um beijo, que Orixá, Inquice, Vodun, Cis, toda a nossa ancestralidade nos abençoe. Amanhã retornaremos às 15 horas com a grandiosa mesmo em quantidade. Aí a gente vai precisar dar um aviso muito importante. Eu vou só botar aqui, abrir aqui mais a tela, para dar um aviso importante para vocês, que é o seguinte: amanhã nós temos a nossa terceira mesa, tá? Sobre educação afrocêntrica, as experiências educativas. Essas experiências educativas que serão compartilhadas são experiências que já estão sendo construídas e postas em práticas, mais precisamente nos Estados Unidos, as escolas afrocêntricas, as escolas africanocentradas, né? E teremos nessa mesa às 15 horas, além da nossa queridíssima mestra Nadove, teremos também o professor Molef Ketchachanti, com mais outras pessoas maravilhosas, a professora Débora Tonei Mouri, a professora Shirley Posey, a professora Ezi Madgui Willis e a professora Charlene Favorite. Vão estar com a gente. E aí, gente, amanhã, essa mesa ela vai ser transmitida através do Zoom, tá? A gente vai disponibilizar o link do Zoom, e aí prestem bastante atenção. A gente vai disponibilizar o link do Zoom no Linktree,
e vamos colocar nos stories, tanto da conferência, quanto eu vou jogar lá nos meus stories também da Liteafro. Porque vocês vão precisar entrar no Zoom, a gente não vai fazer inscrição. Vocês vão ter que ficar ligadinhos no horário, né? Para entrarem na sala, quando a sala lotar, vai fechar. Porque a gente vai fazer a tradução simultânea através do Zoom. Então, a gente vai estar lá ouvindo, porque são muitas pessoas que vão estar na mesa. Se não, gente, a gente ia, né, entrar à noite, a gente já não gosta, né? A gente já ia aproveitar para entrar à noite, fica lá agarradinha com a Nadove, com a Chante, com esse povo todo, até muito tarde. E a gente precisa também respeitar aí o tempo do ori das pessoas, do corpo, dos compromissos. Então, a gente começa às 15, vamos liberar o link do Zoom, vamos estar sempre falando e avisando vocês, certo? E aí vamos fazer a transmissão a partir do Zoom. Qualquer eventualidade, qualquer imprevisto, né? Imprevisto, essa mestra de cerimônia está gaguejando muito. Qualquer imprevisto, qualquer mudança, fiquem ligados na conferência, no Instagram da Conferência Dia da Mulher Africana, que a gente vai avisar para vocês. Tá certo? Tudo bem? Então, uma boa noite de sábado para todos. Júlia, fica aqui que a gente vai tietar você ainda. E um beijo. Até amanhã, minha gente. Muito obrigada pela presença de todos.